Em meio à grande missão divina de libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, existe um trecho enigmático que raramente é comentado nos púlpitos ou nos estudos bíblicos. Um momento sombrio, violento e quase esquecido, onde Deus, o próprio Deus, tenta matar o homem que havia escolhido para libertar seu povo. Esse é o relato assustador de Êxodo 4, 24 a 26. Moisés acabara de receber o chamado. A sarça ardente havia queimado sem se consumir. Deus falara com ele diretamente. Moisés hesitou, questionou, mas foi convencido com sinais miraculosos. O cajado que virava serpente, a mão leprosa, as palavras divinas. A missão era clara: voltar ao Egito e libertar Israel da mão de Faraó. Ele partiu com sua esposa Zípora e seus filhos. Mas algo estranho acontece durante a jornada. O texto é abrupto, sem explicação ou contexto emocional. Apenas diz: E aconteceu que, no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e procurou matá-lo. Essa é uma das passagens mais desconcertantes da Bíblia. Porque Deus, após escolher Moisés, tenta matá-lo? Como entender um Deus que dá uma missão e depois ameaça tirar a vida daquele que a recebeu? Os estudiosos se debruçam sobre essa cena com perplexidade. A maioria aponta para um único detalhe como o motivo dessa ação divina: a ausência da circuncisão em seu filho. A circuncisão não era apenas um ritual. Era o sinal visível da aliança entre Deus e o povo de Abraão. Em Gênesis 17, Deus havia estabelecido que todo menino israelita deveria ser circuncidado ao 8º dia. Isso não era uma opção cultural. Era um mandamento que selava espiritualmente a identidade do povo de Deus. Moisés, mesmo sendo hebreu, havia crescido na corte egípcia. Casou-se com uma mulher midianita. E por razões que não conhecemos, não havia circuncidado seu filho. Isso era mais do que desobediência. Era uma falha grave diante da aliança que ele próprio representava. E então, Deus aparece com julgamento. Mas a salvação vem da mulher, Zípora. Ela toma uma pedra afiada, talvez uma lasca de sílex, circuncida o filho com as próprias mãos. E em um gesto dramático, toca os pés de Moisés com o prepúcio ensanguentado, dizendo: Certamente tu me és um esposo sanguinário. O texto então conclui: Assim o Senhor o deixou. A cena termina tão bruscamente quanto começou. Mas a mensagem está ali, nas entrelinhas. Ninguém está acima da aliança de sangue. Nem mesmo Moisés. Esse episódio nos confronta com um Deus que exige obediência total, mesmo daqueles que foram escolhidos. Um Deus que não alivia responsabilidades apenas porque alguém recebeu uma missão. Antes de liderar os outros, Moisés precisava estar em aliança pessoal com Deus, e isso envolvia sua família, sua casa, seus filhos. Outro ponto assustador é o papel de Zípora, uma mulher estrangeira que claramente não entendia os ritos hebraicos, mas que foi sensível ao momento. Ela age com firmeza, dor e sangue, e sua ação se torna símbolo de uma redenção improvisada. Zípora salva Moisés da morte, salva o líder do povo escolhido, mas também denuncia com suas palavras esposo sanguinário. Esse termo é estranho. Alguns estudiosos acreditam que ela fala isso com repulsa, outros com ironia, outros ainda com uma mistura de trauma e respeito. Afinal, ela teve que tocar o sangue da aliança para preservar a vida do seu marido. O que isso nos diz sobre o relacionamento de Moisés com Deus? Sobre o tipo de liderança que ele escolhe? Sobre a seriedade da aliança que foi feita com Abraão e seus descendentes? Esse episódio nos mostra que a Bíblia não é feita apenas de histórias suaves. Existem momentos duros, incômodos e profundos, como esse. A missão de Moisés continuaria. Ele enfrentaria Faraó,
guiaria o povo, veria o mar se abrir. Mas essa cena na estalagem marca uma transição. Antes de ser o libertador de um povo, ele teve que aprender que a santidade de Deus não aceita brechas, nem mesmo no escolhido. E assim como a circuncisão foi feita com dor e pressa, o chamado de Deus continua exigindo sangue, fidelidade e reverência. Essa é a Bíblia que poucos mostram, mas aqui, no canal Sombras da Bíblia, a gente te leva pelas páginas esquecidas, desconfortáveis e reveladoras das Escrituras.